A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. O Miguel Cordeiro. Edição das 4, Miguel Cordeiro. O fim das obras de José Saramago como leitura obrigatória no 12º ano ainda não está decidido. Quem garante isto é o Ministro da Educação. Falou sobre este assunto durante esta tarde, falou aos jornalistas para desvalorizar a polémica e dizer que está ainda tudo em aberto. A consulta pública que está a decorrer sobre as aprendizagens essenciais no português, mas também na matemática, em todas as disciplinas, é uma primeira fase, é absolutamente técnica, é o resultado de uma avaliação técnica que não entrará em vigor no próximo ano letivo, apenas em 27-28. Fernando Alexandre, num registro captado pela SIC Notícias, as obras de José Saramago, o Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis podem deixar de ser de leitura obrigatória no 12º ano. De acordo com o novo documento das aprendizagens essenciais, os professores de português vão ter de escolher entre um dos dois romances do Nobel português e outro do autor Mário de Carvalho. Neste caso, Um Deus passeando pela brisa da tarde, que entra agora para o leque de opções dos docentes. O Governo propõe uma revisão do documento de aprendizagens essenciais para o ensino básico e secundário. Esse documento está em consulta pública até ao dia 28 de abril. E Miguel, a Fundação José Saramago questiona o critério para a retirada do autor das obras obrigatórias e pergunta também se abrange outros autores. Em comunicado, a Fundação escreve que vai ter sempre uma posição de agregar e não de colocar em comparação ou oposição. E, portanto, pede que a discussão não seja uma escolha entre José Saramago ou Mário de Carvalho. Querem que seja e em vez de ou. No comunicado pode ler-se: a posição da Fundação José Saramago será sempre a de agregar e não de colocar em comparação ou oposição. Daí que deixemos à comissão responsável por esta alteração na lista de livros de leitura obrigatória para 12º ano a sugestão de trocar a palavra ou pela palavra e, juntando a José Saramago, o escritor Mário de Carvalho, merecedor de toda a admiração, e abrindo assim a porta a que outras e outros escritores participem também na formação de novas gerações de leitores. Para além disto, a Fundação questiona qual o critério que esteve na origem desta proposta de alteração e se vai abranger outros autores que integram o cânon da literatura portuguesa, colocando-os como de leitura sugerida e não de leitura obrigatória. O Primeiro-Ministro considera que o pacote europeu para as florestas vai tornar o país ainda mais resiliente e preparado para o futuro. Luís Montenegro escreve isto na rede social X. A Comissão Europeia aprovou um pacote de 250 milhões de euros de ajudas estatais, especificamente para o setor florestal em Portugal. Isto é um dinheiro que é válido. Portugal deve utilizar até ao final de 2029, com o objetivo de reflorestar as áreas afetadas por catástrofes e para compensar os proprietários com subvenções. Para Luís Montenegro, esta ajuda europeia, neste caso, para recuperar as florestas, é uma boa notícia. O Primeiro-Ministro que está satisfeito com o plano para as florestas, mas o Ministro da Administração Interna antecipa um ano complicado em matéria de incêndios florestais. O Primeiro-Ministro está satisfeito com o plano para as florestas, mas o Ministro da Administração Interna antecipa um plano complicado no que toca aos incêndios florestais. Prevemos um ano complicado e, como disse bem, não é só o momento do combate é aquele que há de sempre existir. Portanto, eu foco muito nas esferas da segurança interna, em toda ela, não é só nesta esfera da proteção civil. A preparação, a proatividade, estamos, de facto, exercitados para responder a estes desafios. E este ano, como sabem, por via da calamidade que tivemos no mês de janeiro e depois de fevereiro, há muito material lenhoso no terreno, portanto é um combustível fácil, em que colocarão novos desafios do ponto de vista climático, tudo aquilo que já é do nosso conhecimento, e estamos a trabalhar no sentido de procurar minimizar esse risco acrescido. As palavras de Luís Neves, que diz também que dentro dos próximos dias vai fazer uma comunicação muito específica sobre o Ciresp. Acrescenta que está confiante que o Ciresp
vai dar uma resposta diferente daquela que deu no passado. Na atualidade internacional, Donald Trump voltou a deixar uma ameaça ao Irão. Agora diz que vai destruir as centrais elétricas do país se não houver um acordo sobre o Estreito de Hormuz. Está focado na ilha de carga. Donald Trump diz que vai destruir essa ilha de carga, importantíssima para o setor energético, tanto a nível interno como a nível de exportação no Irão. O Presidente dos Estados Unidos da América quer a reabertura do Estreito de Hormuz, que está condicionado desde 28 de fevereiro, quando começou o conflito no Irão. Para já, o Irão tem-se mostrado inflexível nesta questão e Donald Trump volta assim a ameaçar com novos ataques a infraestruturas energéticas no Irão. Donald Trump diz que ainda estão a decorrer negociações para tentar desbloquear o Estreito de Hormuz e para colocar um ponto final neste conflito, mas, por sua vez, o Irão diz que não há negociações em curso, volta a repetir essa declaração. Hoje foi o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão a dizer que não há nenhuma negociação em curso. E, Miguel, foram lançados hoje os primeiros 6 satélites da constelação Lusíada. E têm nomes de autores portugueses. Camões, Pessoa, Saramago e Agostina estão a caminho do espaço. Pouco passava do meio-dia quando foram lançados estes novos satélites, sendo que houve um evento no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, onde esteve presente o Ministro da Economia. O jornalista Hugo Oliveira conta-nos que satélites são estes, para que servem, para que trabalho vão fazer no espaço e também o que quer Portugal com esta nova aventura a nível espacial. 12 horas e 2 minutos em Portugal, 4 da manhã em Vandenberg, na Califórnia. Nasce uma nova constelação diferente do habitual, uma constelação de satélites. Camões, Agostina, Pessoa e Saramago são 4 dos 6 satélites lançados hoje para o espaço, os primeiros de uma dúzia que juntos vão formar o Waze dos oceanos, como explica o CEO da Lusospace, Ivo Vieira. Vamos permitir que qualquer navio no meio do mar possa ter comunicações a um preço muito acessível. Então assim sim conseguimos ter uma rede de internet marítima para podermos partilhar os dados que há no mar, como alertas de piratas, meteorologia, pessoas que estão a precisar de apoio, icebergs à deriva, derrames de petróleo e muito mais. A descolagem foi acompanhada em direto no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. À saída, o Ministro da Economia, Castro Almeida, descreveu o dia como marcante e o início de uma nova era na relação entre Portugal e o espaço. Mas é apenas o início, porque atrás destes satélites virão outros ainda este ano e vamos ter o nosso próprio lançador de satélites nos Açores, que também não há de demorar muito tempo. E, portanto, é um caminho novo que estamos a abrir, é uma era nova na ligação de Portugal com o espaço, porque o espaço vai gerar grandes oportunidades no plano científico, no plano económico e no plano militar. Os primeiros dados recolhidos pelos satélites deverão estar disponíveis dentro de 3 meses. O serviço só estará totalmente operacional em 2027. Cada satélite leva uma frase. Fernando Pessoa chega assim ao espaço com tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Grandes oportunidades para Portugal. Castro Almeida fala numa nova aposta agora no espaço. Portugal lançou hoje 4 satélites para uma constelação que estará a funcionar ainda durante esta década. Numa altura em que passam 8 minutos das 4, Miguel Cordeiro, que outras notícias estão em destaque a esta hora? A Unidade Nacional de Contra-Terrorismo está a investigar um ataque com coquetel Molotov contra a Marcha pela Vida nas imediações da Assembleia da República. É esta unidade que está a investigar esse acidente. O atacante foi detido pela PSP, foi deixado depois em liberdade sujeita a apresentações diárias nas autoridades. A PJ confirma hoje à Rádio Renascença que é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal a delegar esta investigação à Unidade Nacional de Contra-Terrorismo, que está articulada com o Ministério Público. Falamos também de um líder de uma organização criminosa que estava a ser procurado por Espanha e que foi detido em Lisboa. A informação é hoje avançada pela PJ. Estamos a falar de um homem de 38 anos que tinha sido condenado em Espanha a uma pena de prisão de 6 anos e 6 meses por crimes de tráfico de droga e associação criminosa, o que levou a Justiça Espanhola a emitir um mandado de detenção europeu. Este detido é presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para ficar a conhecer as medidas de coação.